A história começou com uma mão ensanguentada apoiada em uma pedra. Há uma criatura com asas como lâminas e chifres longos segurando uma espada preta com aura vermelha. Essa criatura estava diante de um homem simples e ferido. A narração começa dizendo que Deus está morto. A humanidade adorava o ouro e o reverenciava. E engenharia arcana. Até que finalmente se tornaram escravos. O homem ferido tremeu de raiva ao perguntar como tudo estava indo. A criatura alada desembainha sua espada. O homem atacou a criatura alada. Enquanto repetia sua pergunta sobre como tudo é justo, ele gritou bem alto enquanto avançava. Houve uma grande explosão que cobriu toda a cidade. O homem ficou impressionado. Melhor jogo de fantasia apocalíptico e moderno. E esse jogo se chama Arcane Seul. Jogador reclamou que esse jogo é um jogo pague para ganhar. Essa pessoa é Kim Jong-soo, um estudante universitário de 22 anos, e ele também é o nosso protagonista principal. Ele reclamou que era injusto, que não havia como um pobre F2 polegadas como ele se divertir com o jogo. Outro jogador respondeu a ele, dizendo que ele é um jogador decente para um jogador gratuito. Mas, então, esse jogador, a criatura alada, provocou dizendo que era uma droga ser ele, já que esse jogador de avatar alado estava no modo automático o tempo todo. O nome de identificação dessa criatura alada é Rishavin Lidemonshan, e nosso MC o xingou. Rishavin Lidemonshan respondeu que foi muito divertido. Ele nunca tinha visto um F2 PC sair tão bem. Em seguida, ele continuou atacando o jogador de F2 polegadas. Jogador da F2 polegadas tremia ao conter sua raiva, enquanto jogava em seu telefone do lado de fora. Quando ele não aguentou, gritou muito alto, reclamando que não era justo ter perdido para uma baleia, mesmo depois de passar 10,000 horas no jogo. Ele argumenta que o jogo não é mais um jogo. Em vez disso, tornou-se um jogo de azar com personagens OP, mas aceitou facilmente a derrota, dizendo que ele é o idiota por perder tempo com esse jogo de merda. Ele decidiu fazer suas tarefas diárias para poder continuar com o dever de casa. Essa pessoa não tem vida fora do jogo e se compromete com suas tarefas diárias. Não importa o que aconteça. Ele clica no botão de puxar livremente, esperando receber outro Warrior King. Mas ele ficou chocado. Para sua surpresa, um baú de platina se abre. Ele observa o desenrolar da situação, até que ele foi surpreendido. A mesma criatura alada apareceu. Ela é chamada de demônio celestial com classificação SSR. Esse homem não podia acreditar em sua sorte. Era uma loucura. Essa criatura é o melhor personagem do jogo, e as chances de puxá-lo em uma puxada livre são de 0,00006%, mesmo que estivesse no meio da estrada. Ele dançava com alegria. Foi hilário. Ele prosseguiu com a criação do demônio celestial. Ele poderia fazer isso cultivando. Ele também está ciente da maneira mais rápida de criar um personagem em Arcane Seul, e isso é usar os personagens que ele criou como XP. Seu sorriso diabólico ao dizer isso foi cômico. Parece que ele não sentiu remorso e, na verdade, está orgulhoso por ter superado a inveja das Ubervales. Ele decidiu usar seu King Guerreiro para elevar seu demônio celestial. A experiência do Eavenly Demon aumenta quando Jon Soul se despede alegremente do Warrior King. Ele estava encantado por ser o dono de um demônio celestial agora. Mas, ao atravessar a rua, ele percebeu que o caminhão estava se aproximando rapidamente. O motorista do caminhão estava dormindo. A cena era familiar. Pessoal, o caminhão estava de volta. Por fim, Jon Soul abriu os olhos. Ele estava confuso. Ele estava no hospital com bandagens na cabeça e na perna. Então sua cabeça começou a latejar. Caminhão que se aproximava dele apareceu em sua mente. Naquele momento, ele estava congelado. Caminhão desviou. Foi quando ele se lembrou de que havia sido atropelado por um caminhão. Uma enfermeira entrou e o chamou de King Guerreiro. Jon Soul ficou confuso. A enfermeira saiu imediatamente para chamar o médico. Jon Soul se pergunta por que a enfermeira o chamou de King Guerreiro. Ele viu sua identificação de paciente e seu nome registrado era Warrior King. Ele achou que tinha sido apenas um erro estúpido. Depois, ele admitiu que se sentia culpado por ter tirado o pó de seu King Guerreiro como XP para o demônio celestial, mas não conseguia se imaginar como King Guerreiro. Quando estava prestes a se levantar da cama, ele acidentalmente pisou na perna enfaixada. A dor é registrada em todo o seu corpo, que o fez gritar bem alto. A enfermeira correu em seu auxílio, lembrando de que ele ainda não podia se mexer. Jon Soul continuava reclamando que estava doendo muito e que ele ia morrer. Médico apareceu e explicou que Jon Soul havia sido atropelado por um caminhão. Felizmente, ele escapou apenas com esses ferimentos, mas eles ainda precisavam fazer mais alguns exames nele. Médico informou que ele precisava de uma ressonância magnética e de um teste de visão mágica. Jon Soul perguntou o que era aquilo. Ouvir o Warrior King e magia não faz sentido algum. Na recepção, as taxas do pronto-socorro e das instalações foram calculadas com paixão, juntamente com os custos de tomografia computadorizada, raio-x e outros custos combinados. Total é de 22.370.569 won coreanos. Então, ao ouvir isso, Jon Soul congelou. Ele não conseguia acreditar que sua conta havia chegado a esse valor quando ele estava lá por apenas 4 dias.
A equipe explicou que é porque ele não tem seguro, então precisa pagar do próprio bolso. Ele perguntou por que não tem um, se todos os coreanos têm seguro de saúde nacional. A equipe perguntou o que era isso. Ela perguntou se Jong-soo tem seguro da Legion Insurance ou da Magic Tower Insurance. Ele não tinha ideia do que a equipe estava dizendo. De repente, ele percebeu que o som lhe era familiar. Ele se perguntou onde havia ouvido isso antes. Ele tentou se lembrar de tudo. Da Legião, da Megacorp, da Torre Mágica, da Ordem Sagrada. Ele se deu conta disso. Eram as 4 facções que dominavam o Sol. É o cenário de Arcane Seul, em um mundo onde Deus havia abandonado a humanidade. A ciência arcana se desenvolveu drasticamente. A terra poluída está cheia de monstros e os humanos modificam seu corpo para sobreviver. Jong-soo ficou pálido. Tudo o que ele consegue dizer é que se dane isso. Para simplificar, o cenário é um mundo no qual é difícil sobreviver, e ele entrou em pânico quando percebeu que havia entrado nela. Ele foi dormir feliz por ter conseguido o demônio celestial, mas nunca imaginou que se tornaria um personagem tutorial. Ele supôs que fosse uma punição divina por ter tirado o pó do guerreiro Kim. Ele entrou em um quarto pequeno e velho e reclamou que era menor do que seus apartamentos anteriores. Ele não conseguia entender por que o Kim guerreiro era tão pobre. Ele se sentou na cama e ficou imaginando como seu corpo não está nas melhores condições. E ele também não tem dinheiro. Ele não sabe o que fazer. E se ele é realmente um Arcane Seul? Logo, eventos como guerras nucleares, fendas dimensionais, um renascimento dos deuses antigos ocorrerá e transformará o local em um inferno. Jong-soo não tem ideia de como foi parar ali, mas tem certeza de que, se não fizer nada, com certeza morrerá. Então ele percebeu algo. Ele pegou uma caneta. Ele estava planejando algo sinistro quando a levantou sobre os dedos, mas ele queria verificar antes que fosse tarde demais. Ele apunhalou sua mão com a caneta. Ele gritou alto por causa da dor. O buraco em sua mão começou a cicatrizar, até que restasse apenas uma marca preta da caneta. Nosso filho ficou feliz ao ver o resultado. Ele sabia que funcionaria. Uma janela do sistema apareceu indicando que ele havia obtido uma característica chamada Von Recovery, a recuperação de ferimentos. Essa foi a única razão pela qual ele criou inúmeros guerreiros Kim. O Warrior Kim é um personagem de tutorial gratuito. É o único personagem sem uma característica básica. No entanto, o jogador pode desbloquear características e trocá-las, de modo que pode criar o Warrior Kim com mais liberdade do que qualquer outro personagem. Para alguém como Jong-soo, que dependia de estratégia, os Warrior Kim eram melhores do que os personagens de maior raridade. Isso significa que agora Jong-soo é um Kim guerreiro. Ele pode obter qualquer característica, desde que se esforce para isso. Ele ativou Von Recovery e curou a concussão e a perna quebrada. A Arcane Seul. Este é um mundo onde os pobres e os impotentes morrem, ou se a pessoa não tiver sorte. Mas Jong-soo estava determinado a não deixar que isso acontecesse com ele. Ele está determinado a sobreviver. Ele tem o conhecimento de ter perdido 10,000 horas no Arcane Seul como jogador F2 polegadas. Por fim, Jong-soo alcançou a 9ª posição. Ele está parecendo feroz. Por fim, ele exibiu um sorriso presunçoso ao pensar em tirar proveito do fato de ter o corpo do guerreiro Kim. No escritório de pessoal do jogador, um homem barbudo com um cigarro na boca olha para um documento e pergunta à pessoa à sua frente se é verdade que, como Kim guerreiro, essa seria sua primeira vez no escritório de pessoal. Jong-soo respondeu que sim e disse que estava interessado em entrar no negócio de purificação de mana. Ele precisava ganhar dinheiro primeiro para um jogo de gacha de baixa qualidade como esse e, como Jong-soo só tem seu maldito corpo, essa é a única coisa que ele pode fazer para ganhar muito dinheiro. O homem apoiou o pé na mesa. Em seguida, ele perguntou se Jong-soo realmente entende o que significa a limpeza de masmorras. Essa pessoa é o diretor de pessoal dos jogadores, Choi Seul-soo. Jong-soo respondeu que está ciente. Seul-soo não acredita nele, pois não há nada em seu currículo. É claro que Jong-soo saberia como o trabalho é ruim. Mana contaminada. Essa é a razão pela qual os monstros assumiram o controle de Arcane Seul. A limpeza de masmorras é o ato de limpar o lixo, que emite grandes quantidades de mana contaminada. A exposição prolongada à mana pode resultar em morte. Um homem exposto a isso tem suas veias saltadas enquanto implora por ajuda. De repente, um feixe de luz saiu de seu corpo e alcançou o teto. Um dos efeitos é a mutação, que faz com que o trabalho seja extremamente perigoso. Seul-soo concordou em designar Jong-soo para uma equipe assim que eles tivessem pessoas suficientes. Jong-soo lhe agradeceu, mas Seul-soo perguntou novamente se ele tinha certeza disso. Seul-soo disse que tinha visto muitas pessoas como Jong-soo entrarem no trabalho pelo dinheiro e voltarem completamente vazias por dentro. Jong-soo sorriu e disse para ele não se preocupar. Em seguida, ele disse a Seul-soo que seria melhor do que ele. Seul-soo foi pego de surpresa. Jong-soo saiu do escritório com cara de coringa, pois acha que trabalhar duro como jogador de jogos gratuitos é sua especialidade. Neste mundo, a Arcane Seul, onde está registrado como Warrior Kim, ele tem um recorde de
000 horas de jogo. Mais tarde, vemos o líder do trabalho chamado Dir, um homem com chifres de Dir que cumprimentou o novato de merda que se juntou à equipe. Jon-Soo respondeu que só foi até lá porque foi designado para a equipe. Dir o agarrou pelo colarinho e perguntou se aquilo parecia um playground para ele. Ele não vê determinação por trás dos olhos de Johnson. Dir o avisou para não implorar a ele depois da mutação e que, se visse qualquer sinal de Jon-Soo se transformando em um mutante, ele o mataria sem pensar duas vezes. Jon-Soo respondeu que manteria isso em mente. Esse ato de tentar assustar o novato é o mesmo no jogo e na vida real também, mas Jon-Soo não conseguia entender por que havia um servo de classificação R ali. Ele percebeu que era a aparência de Dir antes de despertar. Ele tem pernas normais. Um homem entrou correndo e disse a Dir que não havia necessidade de ele fazer isso como novato. Como eles já têm pouco pessoal, precisam de toda a ajuda que puderem obter. Esse personagem é Hedgehog. Ele tem 5 anos de limpeza de masmorras. Dir respondeu que isso só aconteceria se o novato pudesse ajudá-lo, mas ele já havia julgado Jon-Soo e aceitou que Jon-Soo não fosse um incômodo. Dir informou à equipe que eles têm exatamente 4 dias para limpar o local contaminado. Portanto, devem se apressar. Jon-Soo se irritou com Dir, porque ele é muito mais severo do que no jogo. Hedgehog lhe disse para não se incomodar com isso. Ele explicou que Dir pode ser rude, mas na verdade é um cara legal. Jon-Soo respondeu: ok. Eles se aproximaram de uma porta grande e suja. Começaram a reclamar que algo estava cheirando mal. Um faxineiro disse que nunca se acostumaria com isso. Servo anunciou que abriria a porta. Portanto, todos devem se preparar. Ele bateu seu cartão na porta, e ela se abriu. Ele instruiu todos a ficarem em posição. Um monstro de baixo escalão chamado Contaminated Slime estava espalhado na área. A base da limpeza de mana e monstros contaminados. Contaminated Slime. Esses monstros podem ser fracos, mas podem ser difíceis de lidar com eles. Um faxineiro esmagou o lodo com a pá, mas ele não esperava vê-la se multiplicar. Slime contaminado não morrerá até que o pequeno núcleo de mana em seu corpo seja atingido. Os faxineiros entraram em pânico e não sabiam como encontrá-la. Se isso continuar, eles serão expostos à mana contaminada em breve. Jon-Soo veio correndo até os rapazes, que estavam sendo esmagados pelo lodo contaminado. Disseram-lhe para se afastar, mas Jon-Soo saltou em direção a eles e estava pronto para esfaquear o lodo contaminado. O homem ficou surpreso. Jon-Soo disse que não se responsabilizaria por isso. Ele acertou o lodo, mas, com isso, também acertou as bolas desse cara. Mas a pá foi capaz de perfurar uma pedra dourada, e o lodo se dissipou. Jon-Soo sorriu e achou perfeito. Ele decidiu se aquecer, enquanto o homem que acabará de salvar tremia de medo de que sua masculinidade tivesse sido atingida antes. Jon-Soo começou a se mexer. Em seu único movimento rápido, ele conseguiu atravessar e atingir vários slimes. Todos os núcleos foram atingidos. Jon-Soo continuou. Nosso garoto estava mostrando sua capacidade de mudança e sua precisão está no ponto. Dir e os demais não conseguiam acreditar como Jon-Soo estava matando todo o lodo em um único golpe. Eles perguntaram como isso era possível. Somente Jon-Soo sabia que isso era possível. 2 dias atrás, Jon-Soo estava rastejando no chão em busca de algo. As pessoas o encaravam, mas ele não se importava, até que ele notou algo. Era o que ele estava procurando. Era uma moeda de 500. Devido a isso, uma janela do sistema apareceu para notificá-lo de que ele havia adquirido a característica chamada Treasure Hunt, a caça ao tesouro. Jon-Soo ficou feliz, porque essa era a característica mais importante para o guerreiro Qin. Ele comemorou isso em voz alta, e as pessoas ao seu redor ficaram cautelosas e foram embora. Antes do monstro, o faxineiro Jon-Soo aprendeu algumas regras importantes enquanto reunia algumas características necessárias. Houve um momento em que ele estava prestes a vomitar. Ele havia feito isso em uma lixeira grande. Por causa disso, ele obteve a característica chamada resistência à contaminação. Essa foi a mais difícil para ele. Ele percebeu que a obtenção de características funcionava da mesma forma que no jogo, desde que ele satisfizesse as condições. Ele via com alegria as características que conquistou com sangue, suor e lágrimas. Em segundo lugar, ele pode ter um total de 6 características. Ele pode alternar entre as características que aprendeu sempre que quiser. De volta ao presente, ele ativou Treasure Hunt, uma característica que pode ajudá-lo a encontrar o ponto fraco de um oponente. E graças a essa característica, ele pode ver os núcleos de mana. Ele está se saindo bem ao esmagar esses núcleos. De repente, uma grande gosma contaminada apareceu e fez um barulho alto. Dir alertou a todos para que tomassem cuidado para não serem atingidos. Jon-Soo soltou um suspiro. Apesar de estar coberto de sujeira, ele sorria ao dizer que seu trabalho duro está valendo a pena. Com um ar sádico, ele comentou que a especialidade
qualidade de trabalho da Kim Guerreira é incrível. Sua característica, chamada resistência à contaminação, foi ativada. Já era noite e o ônibus havia chegado. Jong-soo parecia exausto. Mesmo com a ajuda dessas características, trabalhar o dia inteiro ainda era cansativo para ele. Hedgehog ficou ao lado do assento de Jong-soo e lhe disse que eles puderam ir para casa mais cedo por causa dele. Hedgehog sentou-se ao lado dele e lhe disse que ele era incrível. Ele perguntou se Jong-soo estava esperando para despertar como servo. Jong-soo respondeu que não era nada disso. Ele explicou que só sabia trabalhar com uma pá graças à sua experiência militar. Isso deixou o Hedgehog ainda mais impressionado. Mas assim que ele disse isso, um par de chifres cresceu em sua testa. Jong-soo havia notado que os sintomas da mutação de Hedgehog estavam piorando. Parece que ele foi exposto a muita mana contaminada. Jong-soo disse a Hedgehog que ele não estava com uma boa aparência e sugeriu que ele fizesse uma pausa amanhã. Hedgehog contou que prefere ser um mutante a enfrentar seus devedores. E isso fazia sentido. Jong-soo sabia que não havia muitos motivos para as pessoas aceitarem o trabalho. A cena muda e vemos uma pá batendo no chão de terra. 4 dias depois, todos estavam prontos. Jong-soo estava bem, mas o homem atrás dele estava prestes a vomitar. Jong-soo olhou em volta e notou que todos estavam cansados depois de vários dias de limpeza de monstros. Alguém vomitou. Era o Hedgehog. Ele não parece estar bem. Jong-soo notou. Ele já havia lhe dito antes para não se esforçar demais. Dir se aproximou de Jong-soo e lhe disse que ele parecia pronto para ir. Dir se perguntou se era por causa da pouca idade de Jong-soo. Dir o elogiou por ter se saído bem no trabalho. Jong-soo ficou um pouco envergonhado. Mas foi graças às novas características que ele ganhou enquanto limpava os monstros que o trabalho ficou mais fácil. Ele notou que os servos estão se comportando muito bem. Ele se perguntou se é porque Dir está no nível A. Mas Dir disse que está exausto. Um barulho alto chamou a atenção de Jong-soo. Era o Hedgehog. E ele parecia estar sentindo muita dor. As pessoas que estavam preocupadas se reuniram ao redor dele. Uma aura sinistra também começou a sair de seu corpo. Os espinhos do Hedgehog começaram a se elevar. Ao ver isso, Servo se apressou em correr até eles. Jong-soo tinha um mau pressentimento sobre isso. Dir gritou para Hedgehog sair dessa. Ele o conduziu para fora do local, mas o Hedgehog já parecia cruel. Em seguida, houve uma forte explosão. Jong-soo não pôde deixar de xingar, enquanto esperava para ver o que acontecia. Um grande pé marrom com espinhos pisou no chão. Hedgehog se transformou e se tornou um grande mutante. Ele mostrou seus dentes afiados e espinhos. Este é o Hedgehog Mutant. Parecia que ele havia perdido toda a sanidade. Se eles não o derrotarem, a equipe não conseguirá sair. Jong-soo verificou sua lista de características. Mas como todas as novas características que ele tem são especializadas na limpeza de monstros, não há nada que o ajude em combate. Não importa o que ele pense sobre isso. Ele sabia algo que os outros também não sabiam. Em sua mente, nosso garoto tinha certeza de que agora eles estavam ferrados. Hedgehog lhe deu um soco. Foi um golpe poderoso que fez Jong-soo cair no chão. Jong-soo tossiu sangue. Ele percebeu que a diferença de poder entre eles era muito grande. Se isso continuar, ele morrerá nesse ritmo. Inesperadamente, uma janela do sistema apareceu e o informou que ele havia obtido uma característica chamada Endurance. Lembrando que ele tem características que podem ser sua vantagem, ele decidiu não desistir ainda. Ele examinou suas características enquanto pensava em uma maneira de derrotar aquela coisa. Ele excluiu algumas características antigas. A característica de força será útil em sua situação. Coração de mana o ajudará a controlar sua mana. A resistência reduzirá todo o dano recebido. A absorção de mana permite que ele absorva mana e a respiração profunda concede maior regeneração de mana. Por fim, a peça final do quebra-cabeça. A resistência à corrupção. Jong-soo agora está satisfeito com o básico no lugar. Ele está pronto para lutar. Hedgehog veio correndo em sua direção. Jong-soo ficou ali, antecipando o ataque. Ele ativou a característica Força, que amplifica o poder em mais de 10 vezes. Em seguida, ele levanta a pá. Ele atingiu o Hedgehog com ela e o fez voar com impacto. Como funcionou? Jong-soo ganhou confiança de que pode se recuperar. Ouriço estava no ar, quando ele decidiu se transformar em uma bola de espinhos. Jong-soo foi pego de surpresa. Hedgehog, na forma de uma bola de Spike, veio rolando em sua direção. Havia uma pedra no caminho de Hedgehog, mas ele conseguiu se desviar pulando. Mesmo que estivesse no ar, ele ainda estava girando e Jong-soo observava atentamente. Jong-soo ficou horrorizado a ponto de xingar em voz alta. Quando o Hedgehog aterrissou, o chão se despedaçou. Depois, ele se desenrolou e voltou a ficar de pé. Hedgehog sentiu algo. Jong-soo estava correndo em sua direção. Jong-soo ativou a característica de resistência, que amplia a defesa em mais de 10 vezes. Enquanto levantava o punho para dar um soco no ouriço, Jong-soo reclamou que, mesmo com resistência, ainda doía muito. Mas Jong-soo sabe que, se parar agora, ele morrerá. Ele não tinha escolha a não ser continuar atacando.
Hedgehog planejava usar os espigões a seu favor. Ele atacou Jong-Soo com ela, mas Jong-Soo conseguiu se esquivar. Foi por pouco. Em seguida, o Hedgehog seguiu esse ataque fazendo chover espinhos em Jong-Soo. Os espigões estavam presos em várias partes do corpo de Jong-Soo. Ele suporta isso, achando que teria sucesso se esforçasse um pouco mais. Ele atacou o Hedgehog. Hedgehog contra-atacou antes que Jong-Soo pudesse alcançá-lo. Jong-Soo congelou em choque. Sua mão foi destruída. Hedgehog tinha muitos picos para liberar. Quando fez, explodiu o braço de Jong-Soo. Quando Jong-Soo caiu de costas, Hedgehog se aproximou para bater nele com os 2 punhos. Jong-Soo estava com os olhos cheios de lágrimas. Enquanto pensava em como não poderia vencer como King Guerreiro, Hedgehog o atingiu com os 2 punhos. Jong-Soo teve um flashback de suas memórias quando estava jogando o jogo. Naquela época, tudo era fácil para ele. Tudo o que ele precisava era de um único clique para caçar monstros. Ele nunca pensou em como o personagem se sentiria. Ele simplesmente levou o personagem a extremos sob o pretexto de um treinamento eficiente. Mas agora ele entende que é preciso sofrer para obter uma característica medíocre. Hedgehog ficou surpreso ao ver que Jong-Soo se livrou de seu controle. Jong-Soo manteve distância do Hedgehog. O corpo de Jong-Soo agora parecia musculoso. Ele tinha acabado de ativar uma característica chamada músculo mutante. Ele percebeu que não há como vencer sem pagar um preço. Hedgehog perdeu o equilíbrio quando levou um soco. Jong-Soo tinha um motivo para atacar de forma imprudente antes, e era para a característica obtida ao ultrapassar o limite com as características de mana, coração e força ativadas para obter o Muta Muscle. Ele suportou tudo isso para se preparar para o momento pelo qual havia esperado. Quando o Hedgehog lhe deu um soco, ele o bloqueou facilmente. Ele revidou, desafiando-o a lhe dar um soco. Hedgehog cobriu seu punho com espinhos, e prendeu Jong-Soo no chão com ela. Jong-Soo ficou surpreso ao descobrir que ele ainda não estava usando toda a sua força. As vísceras de Jong-Soo estavam se soltando, mas então o Hedgehog percebeu algo. Jong-Soo estava de pé novamente. Ele obteve uma característica chamada Corpo Mutante. Ele sorriu e agradeceu ao Hedgehog porque ele o ajudou a ficar mais forte. Hedgehog avançou. Jong-Soo encontrou seu ataque. Eles estavam segurando a mão um do outro enquanto se empurravam. Eles estavam no mesmo patamar. Servo ganhou consciência e estava tentando ver o que estava acontecendo, já que havia se tornado barulhento. Ele não esperava ver Jong-Soo e Hedgehog envolvidos em um combate corpo a corpo. Foi surpreendente ver a guerreira Kim desse jeito. Ele se perguntou se é um super-humano ou algo assim. Porque não há como ele lutar em pé de igualdade com um mutante, já que Jong-Soo e Hedgehog estavam se empurrando. Ambos caíram no chão. Jong-Soo percebeu que não era tão fácil assim. Seu tamanho cresceu de forma semelhante ao do Hedgehog, mas se continuar assim, ele estará em desvantagem. Hedgehog gritou bem alto. Jong-Soo decidiu fazer uma manobra arriscada, já que não tinha escolha. Enquanto isso, o Hedgehog está rolando sua bola em direção a Jong-Soo. Jong-Soo decidiu ativar a característica Contamination Resistance, a resistência à contaminação. Essa característica desenvolve resistência à mana contaminada. Jong-Soo decidiu acreditar em si mesmo e excluiu o traço. Jir ficou chocado. Jong-Soo foi submetido a uma cirurgia, uma transformação. Ele quase parecia um mutante, com seu corpo grande e dentes afiados. Ele liberou um raio laser de sua boca. Hedgehog não conseguiu bloqueá-lo. Feixe era muito potente. Queixo de Jir caiu enquanto ele se perguntava o que era aquilo. Jong-Soo parecia um monstro. Jir pensou que o Jong-Soo havia se tornado um mutante enquanto lutava com mas ele se perguntava como isso era possível. Atualmente, a característica de Jong-Soo, chamada Mutant Warrior King, foi ativada. A reação de Jir foi: puta merda. Ele se perguntou o que diabos era aquilo e sabia que precisava sair dali. Ele viu que o monstro estava pairando sobre ele, e estava prestes a agarrá-lo. Como não podia fazer nada, ele simplesmente fechou os olhos, antecipando sua morte. Ele ficou confuso quando nada aconteceu depois de algum tempo. Então abriu os olhos, e viu Jong-Soo voltar à sua forma humana novamente. Jong-Soo caiu de bruços no chão. Apesar da exaustão, ele comemorou a vitória. Sua característica, chamada Corruption Resistance, a resistência à corrupção, é a última linha de defesa. Se ele tiver uma forma mutante e músculos mutantes, e excluiu a resistência à corrupção, ele obterá a característica mutante. A crença comum é que, uma vez que uma pessoa se transforma em um mutante, ela não pode voltar a se transformar. Mas Jong-Soo sabia o contrário. Ele sabia que seria capaz de mudar a característica desde que fosse capaz de pensar razoavelmente, mesmo que só um pouquinho. Ele realmente se manteve firme à sua racionalidade anteriormente, e foi assim que ele conseguiu trocar o mutante pela resistência à corrupção. Algum tempo depois, Jong-Soo parecia exausto. Ele se sentou ao lado dos sacos de lixo. Mais cedo, ele sentiu como se todos os seus ossos e músculos estivessem se movendo. Ele não quer passar por isso novamente. Ele tenta se levantar. Ele se aproxima do cadáver de Hedgehog.
Hedgehog tem um globo violeta em sua boca. Jon Snow o pegou. Sistema notificou de que ele havia obtido um Mana Core de nível 1. Jon Snow sorriu amplamente ao pensar que toda a dor que ele suportou valeu a pena. Ele ficou satisfeito por ter conquistado um Mana Core de nível 1. Ele comentou como o trabalho de limpeza é lucrativo. Servo se aproximou dele e perguntou se ele estava bem. Dir perguntou a Jon Snow o que aconteceu com ele desde que o viu se tornar um mutante. Jon Snow sabia como seria incômodo se houvesse rumores sobre ele. Ele respondeu a Dir, explicando que apenas apostou na possibilidade de voltar atrás. Ele lhes disse que foi pura sorte. Os servos suspeitavam que tudo não passava de sorte, mas ele parou no meio da frase quando Jon Snow lhe entregou esferas douradas. Jon Snow os convidou a voltar agora, já que ele estava morrendo de vontade de respirar ar fresco. Os dois homens ao lado de Dir ficaram surpresos ao ver os Mana Cores de nível 0, e havia uma tonelada deles. Jon Snow presumiu que, como ele salvou a vida deles e lhes deu Mana Cores, eles provavelmente manteriam seu segredo. Servo observava atentamente. De volta ao prédio das forças do Diretor Choi. Diretor Choi estava agindo bem, pois enfatizou aqueles que passaram por muitas dificuldades. Jon Snow admitiu que foi um desafio no final. Ele notou que o Diretor Choi está beijando sua bunda agora, e isso o confundiu. Diretor Choi disse a Jon Snow que eles deveriam ter informado que ele era um super-humano. Se ele tivesse feito isso, eles teriam lhe dado um trabalho adequado em vez de um trabalho de limpeza. Isso agora responde à sua pergunta sobre por que o Diretor Choi está agindo dessa forma. É porque o Diretor Choi achava que ele era um super-humano. Em Arcane Seul, um super-humano desperta uma habilidade que lhe permite obter mana poderosa. Em um mundo como este, onde força é poder e autoridade, os super-humanos são basicamente nobres. Faz sentido que o Diretor Choi pense dessa forma, já que é necessário um super-humano para derrotar os mutantes. Mas, na verdade, Jon Snow conseguiu vencer por causa de suas características. O Diretor Choi sabia que deveria pagar a ele pela limpeza. Jon Snow decidiu deixar o Diretor Choi pensar que ele é um super-humano. Diretor Choi tirou um maço de dinheiro da bolsa. Ele explicou que Jon Snow havia limpado 5 regiões e que o Diretor Choi receberia 20% do total de 50 milhões de won e, dividindo esse valor pelo número de pessoas do grupo, Jon Snow receberia 5 milhões de won. Mas o Diretor Choi decidiu fazer diferente desta vez. Ele receberá apenas 5% de honorários da parte de Jon Snow, e nós lhe daremos um bônus. Jon Snow ficou surpreso ao receber 12 milhões, com um sorriso de palhaço. Ele diz que está ansioso para trabalhar com ele. Em seu íntimo, ele pensou em como é bom ser um super-humano. Agora que ele tem todo esse dinheiro, Jon Snow pensou em como deveria gastá-lo. Um homem careca se aproximou dele e comentou como Jon Snow parecia estar de bom humor. Homem supõe que Jon Snow deve ter recebido muito dinheiro. É uma das pessoas com quem ele trabalhou da última vez. Instinto de Jon Snow fez esconder o dinheiro atrás das costas. Homem informou a Jon Snow que queria lhe pedir um favor. O homem lhe disse que sua esposa está doente e que ele quer pedir dinheiro emprestado. Jon Snow sabia que não era uma boa ideia ajudar os outros quando ele nem sequer os conhecia naquele mundo. Ele é cauteloso, pois o homem pode apunhalá-lo pelas costas, e já era difícil se sustentar sozinho. Mas ele estendeu a mão para o homem, que estava se curvando diante dele, e disse-lhe para não fazer isso, especialmente quando ele também é mais velho do que ele. Em seguida, Jon Snow colocou as esferas douradas em sua mão. Jon Snow se sentiu muito mal para ignorar o homem. Quando a noite chegou, o homem que estava implorando por ajuda antes havia mudado de personalidade. Ele riu maldosamente enquanto comentava que Jon Snow era um idiota, que fingia ser um velho pobre e que Jon Snow lhe dava aqueles mana cores. Dir perguntou se Jon Snow poderia ser novato nesse tipo de coisa. O homem respondeu que apostava que Jon Snow teria lhe dado mais se ele tivesse dito que seu filho também estava doente. Ele também expressou como é irritante o fato de a Johnson ter recebido mais do que eles. O Diretor Choi só deu a eles uma quantia de dinheiro que não vale nada, além da falsa parte sobre-humana de suas ações. Dir sabia que Jon Snow não era nem mesmo um super-humano de verdade e decidiu lhe dar uma lição logo. O homem perguntou a Dir se ele tinha alguma ideia em mente. O servo perguntou se o homem não sabia dizer. Dir sorriu. Ele supôs que o idiota devia ter algum tipo de habilidade estranha. Dir sugeriu que, como eles sabiam o segredo daquele idiota, deveriam ensiná-lo. Dir esmagou os manacores com suas próprias mãos, e esclareceu que quer ensinar a Jon Snow uma lição de como o mundo pode ser assustador. Em um prédio alto, Jon Snow está fazendo uma massagem luxuosa. Ele não pôde deixar de expressar que ter dinheiro é uma coisa boa. Ele nunca pensou que veria o dia em que poderia receber uma massagem em um lugar como aquele. Ele pensou em como o jogo é melhor do que a realidade. Seu braço foi apertado e ele gemeu de dor. Jon Snow havia passado 3 dias inteiros descansando no hotel e, mesmo assim, ainda estava sofrendo.
A partir de então, ele decidiu pensar duas vezes antes de usar qualquer característica relacionada a mutantes. Mudar as características não é tão onipotente quanto ele pensava. Seu corpo mudava de acordo com as características, e a gravidade dos efeitos colaterais aumentam quanto mais seu corpo muda. Problema é se Jon Snow poderia sobreviver depois de limitar o uso de suas características. Enquanto olhava pela janela, ele notou algo. Um homem estava tomando banho de sol e ele reconheceu que o homem era da gangue Punho de Ferro. Ele comentou como esses homens andam por aí com um ar de arrogância. Arcane Seul é dominada por gangues locais e não pela lei. É natural, já que há muitos monstros por aí e as pessoas precisam depender de super-humanos. Jon Snow conseguiu sobreviver à primeira parte, mas seria tolice depender apenas de suas características em um lugar tão perigoso. Ele estava com um sorriso assustador no rosto novamente, pois ele achava que a única opção que tinha eram os itens. Na única loja de artigos diversos, Jon Snow estava lá para vender algumas coisas. Ele disse à moça do balcão que tinha alguns produtos derivados de monstros. A garota avaliou Jon Snow e o avisou com antecedência que eles não compram mana-cores de nível 0. Jon Snow respondeu que sabia muito bem disso. Ele remexe em sua mochila e tirou a bola que planejava vender. A mulher que estava no balcão ficou surpresa com o brilho e o tamanho da bola de Jon Snow. Essa senhora até babou por ele. E isso porque ele é um núcleo de mana de nível 2. Jon Snow tinha uma expressão presunçosa no rosto quando disse à mulher para dar uma olhada. Jon Snow ficou satisfeito ao ver como a mulher estava surpresa. Isso fez com que o esforço no quarto do hotel valesse a pena. Ele fundiu tudo o que tinha e, felizmente, o resultado foi um núcleo de mana de nível 2. Seu preço varia de acordo com o nível. Portanto, para vendê-lo pelo preço mais alto, é isso que precisa ser feito. A mulher lhe deu 4,77 milhões de won pelo corpo. Jon Snow agradeceu a ela. Ele perguntou à mulher se eles vendiam armas ou miras. A mulher ficou encantada com o fato de ele ter perguntado e o encaminhou. Jon Snow foi para trás do balcão. Ele ficou satisfeito com o que viu. A sala estava cheia de itens básicos que ele usava no jogo. A mulher o incentivou a não ter pressa. Jon Snow estava muito tonto para se equipar. Depois de algum tempo, percebemos que esse cara carregava muitas armas grandes. Enquanto caminha pela rua, ele comenta que, agora que tem essas armas, finalmente parece que está jogando Arcane Seul. Então, alguém chamou sua atenção. Uma mulher lhe perguntou se ele era um mercenário, pois precisava de ajuda. Jon Snow respondeu que ele não é, então ela pode procurar outra pessoa. A mulher sacou um maço de dinheiro e explicou a Jon Snow que estava ali em uma viagem de negócios, mas que a gangue do Punho de Ferro a assustava. Ela pediu a ele que a protegesse no caminho para sua hospedagem. 500,000 por um guarda-costas faziam com que parecesse uma missão diária. Jon Snow pensou em tentar, já que estava todo equipado. Ele respondeu à senhora, dizendo que não podia simplesmente ignorar uma senhora em perigo. E então eles saem. Eles passam por um beco tranquilo. Enquanto subia a escada, a mulher o informou que estavam quase lá. Jon Snow começou a desconfiar, já que ela estava hospedada em um lugar tão obscuro. Esquecer uma única pessoa que não seja nem mesmo uma tia. Nosso filho estava confuso. A mulher ficou em um canto escuro enquanto dizia que eles estavam quase lá. Jon Snow disse que está muito escuro, por isso ele não conseguia ver nada. Mas exatamente naquele momento, ele obteve uma característica chamada visão noturna. Então agora ele podia ver, embora não planejasse obtê-la. O único problema é que a mulher estava com uma arma apontada para Jon Snow. Em seguida, ela conta que Jon Snow é muito mais cauteloso do que o esperado. Foi então que Jon Snow percebeu que poderia ser uma armadilha. Servo apareceu atrás dele e perguntou para onde ele estava indo. Vários homens bloquearam a saída. Jon Snow perguntou o que ele havia feito para merecer isso. Dir não respondeu nada. É que ele acha que Jon Snow é burro. Ele o chamou de crédulo. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Jon Snow esbarrou na mulher e saiu correndo. Dir ficou irritado quando Jon Snow iniciou uma conversa e fugiu sem mais nem menos. Servo foi instruído a atirar em Jon Snow. Jon Snow levou um tiro nas costas. Ele caiu na escada. Dir reclamou que a mulher deveria ter atirado na perna, não no tronco. A mulher pensou que era melhor que ele estivesse fugindo. Dir estava preocupado com o fato de Jon Snow estar morto. A mulher disse que, como Jon Snow conseguiu voltar a ser humano depois de se tornar um mutante, haveria alguém disposto a comprar seu corpo morto. Dir argumenta que eles poderiam ter conseguido mais se tivessem capturado Jon Snow vivo. Um dos homens sugeriu saquear a bolsa e o equipamento de Jon Snow por enquanto. Servo concordou com isso. Mas, quando viram o chão, só restava uma poça de sangue. Jon Snow não está mais lá. Todos estavam confusos quanto ao destino do corpo. De repente, a lâmpada acima deles se quebrou, e um homem foi atingido por trás. Eles ficaram alarmados, pois não faziam ideia do que era aquilo. Fez Dir pensar que Jon Snow ainda está vivo. E inesperadamente, Jon Snow respondeu que sim. Ele disse que não pode morrer para alguém que retribui a bondade com traição.
Foi bom que ele tenha saído da loja depois de usar o colete à prova de balas. Graças a isso, ele obteve a característica de que precisava. Sua nova característica é chamada de fingir de morto. Como Jon Snow quebrou a luz da rua, ficou escuro e a gangue de Deer não conseguia ver nada. Deer procurou por Jon Snow e, para sua surpresa, Jon Snow apareceu atrás dele. Jon Snow lhe deu um soco no pescoço, dizendo que, já que salvou a vida de Deer, ele a está tirando agora. Em seguida, ele chamou Deer de filho da puta. Impacto do soco de Jon Snow fez com que Deer caísse no chão. Deer se sentou e limpou o sangue em sua mandíbula. Ele revidou dando um chute em Jon Snow, mas Jon Snow conseguiu se esquivar. Jon Snow lhe deu outro soco, enquanto lhe dizia que ele deveria ser grato por ter salvado sua vida e que tentar matar seu salvador não é a coisa certa a se fazer. Novamente, os servos foram jogados no chão. Jon Snow estava prestes a chutá-lo, quando a mulher disparou um tiro. Ela não conseguia ver nada. Então perguntou se era o Deer. Ela perguntou se ele estava bem. A bala havia atingido de raspão o braço de Jon Snow, fazendo com que ele percebesse que havia sido descuidado. Em Arcane Seul, o mais assustador não são os monstros ou mutantes, mas as pessoas. Ele percebeu que era ingênuo demais e que confiava nas pessoas com muita facilidade. Ele sacou sua arma, pensando que não cometeria o mesmo erro novamente. Ele atirou na mulher, fazendo com que ela largasse a arma. Em seguida, ele atirou no outro homem. Eles estavam gemendo e segurando a parte do corpo que foi atingida. Jon Snow lhes disse que já era o suficiente. Alguém se moveu muito rápido. Jon Snow estava prestes a matar Deer para sua segurança, mas sentiu algo atrás dele. Ele estava prestes a se virar, quando Deer o chutou. A perna de Deer havia se transformado. Ele despertou como um servo sobre-humano de nível 1. Jon Snow não conseguia acreditar que servo havia conseguido despertar de forma sobre-humana naquele momento. Internamente, Jon Snow reclamou do trabalho de merda dos desenvolvedores de jogos. Despertar sobre-humano acontece em Arcane Seul, já que todos os personagens jogáveis podem passar pelo despertar sobre-humano. Ele é considerado o sistema de crescimento básico do jogo. De acordo com o mundo de Arcane Seul, um super-humano de nível 1 é forte o suficiente para ameaçar um civil comum com um rifle automático. Em outras palavras, Jon Snow teve que lidar com um super-humano sem nada, apenas com seu corpo comum. Os servos se moviam rapidamente. Era como se ele estivesse desaparecendo. As características do servo são o movimento estereoscópico e o chute. Movimento estereoscópico é quando o usuário pode usar a incrível elasticidade das pernas para se mover livremente em qualquer direção. Jon Snow ficou surpreso quando viu Deer correndo na parede para chegar até ele. Deer pulou com a intenção de aterrissar em Jon Snow. Ele não escondeu sua intenção assassina. Jon Snow sabia que precisava se esquivar daquele ataque. Jon Snow conseguiu se esquivar por alguns centímetros. Quando Deer aterrissou, o chão se despedaçou e o impacto fez Jon Snow perder o equilíbrio. Deer ficou surpreso com o fato de Jon Snow ter conseguido se esquivar, mas ele sabia que Jon Snow não conseguiria se esquivar de seu próximo ataque. Ele estava confiante, mas para sua surpresa, Jon Snow lhe disse que não planeja se esquivar. Jon Snow bloqueou o pé de Deer com sua espada. Ele sorriu enquanto desembainhava a espada e xingava o servo. Jon Snow teve a sensação anterior de que comprar o bastão expansível era uma boa ideia. Há algumas horas atrás, ele estava pensando no que comprar. Uma arma valeria a pena. Como o Warrior King é um personagem de classe guerreira, mesmo que ele se fortaleça, há um limite para a eficácia com que ele pode manejar uma arma. Mas, como medida de precaução, Jon Snow decidiu comprar uma arma de classe guerreira também, e ele mostrou isso em sua luta com Deer. Cada personagem tem armas e características que são mais eficazes para sua classe, e é por isso que, para vencer o Deer, ele precisava usar uma arma de curto alcance, e características próprias de um guerreiro. Ele balançou sua arma, e acertou um golpe em Deer. Jon Snow também obteve uma característica chamada Strike. Ele ficou muito feliz em ganhar sua primeira característica específica de classe, chamada Strike. Agora é a hora de ele contra-atacar. Ele continuou atacando Deer com movimentos como golpe para baixo, uppercut e estocada. Ele também deu um golpe lateral. Os servos passaram por momentos difíceis, até ter a oportunidade de se aproximar e chutar Jon Snow. Jon Snow foi pego de surpresa pelo fato de servo ter encontrado uma abertura. Ele se perguntou se deveria se esquivar, mas ele sabia que não poderia parar agora, depois de ter chegado tão longe. Portanto, mesmo que isso signifique que ele tenha quebrado um osso, ele continuou atacando. Os dois gemeram quando seus ataques caíram um sobre o outro. Uma aura azul cobriu a arma de Jon Snow. Ele obteve outra característica, que se chama combo. É exatamente o que Jon Snow quer. Melhor traço de classe de guerreiro criado para ataques e combos nos estágios iniciais. Ele atacou Deer com ela até que Deer implorou para que ele parasse. No entanto, Jon Snow não deu ouvidos. Servo encontrou seu fim. Seu corpo se espatifou na calçada. Enquanto Jon Snow se alegrava com o fato de ter derrotado Deer, Jon Snow sentiu algo em seu corpo. Suas mãos pareciam estar queimando.
Jon Sou se perguntou o que era aquela sensação. Todo o seu corpo está cheio de dor, mas ele sente algo mais se formando em seu interior. A dor estava se intensificando. Uma explosão de luz dourada aconteceu. Em seguida, seu corpo é envolvido por uma aura dourada. Foi o dia em que ele aprendeu a verdade cruel do mundo de Arcane Seul, mas também o dia em que despertou como um guerreiro Qin super-humano de nível 1. O corpo de Jon Sou parecia mais musculoso. Ele comemorou sua transformação em um super-humano. Sua expressão facial era intensa a ponto de seus globos oculares se revirarem. Jon Sou fez todos os tipos de movimentos estranhos, como uma parada de cabeça, como forma de expressar sua alegria. Ele gostou do fato de que será um mercenário bem pago, que também tem direito a empréstimos bancários com juros baixos. Um homem com tabaco apareceu e comentou que Jon Sou finalmente havia conseguido. Isso imediatamente chamou a atenção de Jon Sou. Era um homem grande com uma arma grande e balas sobressalentes em seu corpo. Ele é chamado de Qin Punho de Ferro. Ele é o segundo personagem básico dado em Arcane Seul depois de Warrior Qin. É um personagem da classe de soldado reforçado, que usa armas de fogo como arma principal, especializando-se em atirar usando um braço protético. Problema é que Qin, o Punho de Ferro, é o temido chefe da gangue Punho de Ferro do submundo. Jon Sou presumiu que, como ele lutou no território deles, deve tê-los provocado. Qin, o Punho de Ferro, se aproximou dele enquanto um membro de sua gangue dava tapinhas no torso de Jon Sou com uma arma grande e perguntava se ele sabia onde estava antes de fazer a bagunça. Jon Sou ficou pálido e explicou que foi atacado de repente e não podia se deixar morrer. Qin, o Punho de Ferro, segurava uma arma em seu braço protético enquanto perguntava a Jon Sou se ele achava que aqueles caras eram mais assustadores do que a gangue do Punho de Ferro. Internamente, Jon Sou ficou alarmado ao ver a arma. Se ele lutar em sua condição atual, sabe que morrerá por nada. Punho de Ferro apontou a arma para o peito de Jon Sou, enquanto lhe dizia que ele havia feito uma escolha errada. Ele decidiu mostrar a Jon Sou o que acontece quando ele desrespeita o território deles. Jon Sou ficou em silêncio por um breve momento. Então, ele informou ao Punho de Ferro Qin que havia perdido uma coisa. Jon Sou pegou a arma e gritou que ele não é o tipo de pessoa que morre facilmente. Qin, do Punho de Ferro, foi pego de surpresa. Bastardo, Jon Sou simplesmente puxou o gatilho por conta própria. Jon Sou cambaleou. Em seguida, a janela do sistema apareceu para informá-lo de que ele havia obtido uma característica chamada regeneração. Jon Sou comentou que faz cócegas na parte em que ele foi baleado. Qin, o Punho de Ferro, se divertiu com a habilidade de Jon Sou. A regeneração é a versão aprimorada da característica de recuperação de ferimentos. É uma característica que pode ser obtida quando ele se torna um super-humano de nível 1. Isso acabará quando eles começarem a desprezar Jon Sou, então ele continuou com a tática do blefe. Ele se gabou de que não tinha sobrevivido por falta de sorte. Acrescentou que não se importava com quem eles eram, mas que, se mexessem com ele como Warrior Qin, era melhor se prepararem. Punho de Ferro anotou mentalmente seu nome e disse que gostava de sua coragem. Ele decidiu deixar Jon Sou ir embora dessa vez, mas não sem antes dizer que tem uma dívida com ele. Ele dá um tapinha no ombro de Jon Sou, e depois sussurrou em seu ouvido que esperava que Jon Sou soubesse o que isso significava. Jon Sou respondeu que se lembraria disso. Ele se perguntou se Qin, o Punho de Ferro, o reconheceria. Qin, o Punho de Ferro, estendeu a mão com a promessa de que ambos trabalhariam juntos em uma próxima vez. Jon Sou sabe que Qin, o Punho de Ferro, não é o tipo de pessoa que o trairia, então ele entendeu que não seria uma má escolha criar uma conexão com ele. Jon Sou concorda com isso, e apertou sua mão, prometendo que nos encontraríamos na próxima vez. Na torre super-humana de Jansil, Jon Sou estava elegante com seus óculos de sol e camisa floral. Ele ficou impressionado com a vista espetacular. O interior do prédio parecia luxuoso e tinha vários andares. Jon Sou não pôde deixar de notar como era diferente de sua cidade. Uma mulher se aproxima dele e o agradece por visitar a Superhuman Tower. Ela perguntou a Jon Sou como poderia ajudá-lo. Ao vê-la, Jon Sou corou, pois ela é muito bonita. Mas a mulher parecia familiar. Ele se perguntou se ela seria um NPC. A mulher presumiu que ele estava lá para obter uma certificação sobre-humana, e ela o direcionou para a máquina para medir sua mana e o circuito de características. Jon Sou lhe agradeceu. Jon Sou caminha em direção a ela. Ele não pôde deixar de pensar em como ele parece novato pela maneira como ela o ajudou sem que ele tivesse que dizer o que precisava. Jon Sou estava ansioso para ter uma vida real na Arcane Seul assim que recebesse sua certificação sobre-humana, mas algo inesperado aconteceu. Eles olharam para o teto e viram a Santa aparecer, mas tudo que Jon Sou vê é um único dirigível com uma luz dourada. De repente, a luz brilhou no chão, e todos começaram a orar. Jon Sou não conseguia acreditar em seus olhos. Era a ordem do velho pai. Jon Sou estava confuso sobre o porquê de um monstro-chefe estar lá. A multidão se alegrou ao ver a santa da ordem do velho pai. A santa, junto com seu guarda, usava um uniforme de armadura preta com um capacete de vidro vermelho no rosto.
Como Jon Snow ainda está na linha do tempo do tutorial, a mulher ainda é uma Saintes em vez de um monstro-chefe. Mas, à medida que a história avança, é revelado que a Ordem era, na verdade, um culto disfarçado de religião, e começam a atacar os cidadãos indiscriminadamente. Como a Santa está lá para uma medição de mana, eles especularam que sua agenda é uma renovação de nível. A máquina foi ligada, e ela liberou uma quantidade enorme de mana. A multidão ficou maravilhada. Jon Snow comentou como ficou barulhento. A máquina começou a desacelerar, e a mana dourada se dissipa lentamente. Todos estavam esperando. A multidão parecia nervosa. Por fim, os resultados revelaram que a Saintes, uma classe sacerdotal, tem nível de mana 8 com circuito de 6 camadas. A multidão não conseguia acreditar. Eles ficaram impressionados e torceram por ela, mas Jon Snow ficou pálido. Em sua cabeça, ele sabia que não era hora de torcer por isso. Um super-humano de nível 8 pode ser comparado a um esquadrão de porta-aviões. É uma superpotência ambulante de nível nacional, e um super-humano com essa força acabará com a alma no futuro. Jon Snow sabia que, mesmo que ele dissesse isso agora, os cidadãos o tratariam como um louco e atirariam pedras nele. Ele estava certo de que chamaria muita atenção se um novato como ele tivesse 6 características, então decidiu reduzi-las para 3. Ele chamou a atenção da Santa. Guarda perguntou à Santa o que havia de errado. Ela respondeu que havia um indivíduo em comum. Ela se aproxima de Jon Snow por trás e lhe diz que ele tem uma habilidade intrigante. Jon Snow ficou surpreso. Então, lentamente, ele se deu conta do que ela havia acabado de dizer. Ele se perguntou se ela havia realmente percebido que ele havia trocado de característica. Isso o deixou nervoso. A multidão estava curiosa para saber por que a Santa falava com Jon Snow quando ele parecia ser uma pessoa comum. A Santa agarrou sua mão. Então ela perguntou o nome dele. Ele disse que era o Warrior King. Jon Snow fica pálido quando se lembra da única razão pela qual um sacerdote perguntaria o nome de alguém em Arcane Seul. A Santa, como representante da Ordem do Velho Pai, batizou Jon Snow. Ela disse que o Velho Pai, o Senhor do Trono de Ouro Negro, sempre desejou poderes raros como o dele. Ela lhe disse para se submeter a ele e ele encontraria paz no mundo infernal. A multidão estava ficando com ciúmes de Jon Snow, que estava sendo batizado, ainda mais por ser a primeira filha do pai mais velho. Jon Snow não gostou, no entanto, mas se ele fosse batizado e obtivesse o batismo de traços, não teria escolha a não ser se tornar um paladino da Ordem. No entanto, a Ordem do Velho Pai na guerra contra a Coreia do Sul perde para números significativos no Arcane Seul. Jon Snow retirou sua mão do controle da Santa. Para ele, foi como ser forçado a apostar tudo em uma ação que está fadada a ser retirada da bolsa. Todos ficaram chocados. Jon Snow anunciou que se recusa a ser batizado. Queixo da Santa caiu ao ouvir isso. Ela presumiu que o havia ouvido mal. Jon Snow respondeu que estava falando sério. A Santa aceitou a decisão dele, pois sabia que as pessoas tinham a liberdade de servir ou não ao Velho Pai. Mas ela lembrou a Jon Snow que o Velho Pai já estava de olho nele. Ela segurou os ombros dele, e o lembrou de que um fosso sagrado se enraizou dentro dele. E se ele não conseguir superar um fosso tão pequeno, seu fraco livre-arbítrio não terá nenhum significado. Jon Snow gritou com a dor que sentiu. A multidão o instigou por ter recusado o batismo. Jon Snow parecia estar se queimando. É chamada de febre divina. Ele sofrerá dores abrasadoras intermináveis como punição por recusar o batismo. Jon Snow já esperava isso, mas não imaginava que a sensação de queimação seria demais. A febre divina é uma das penalidades mais fortes de toda a Seul Arcana. Por causar dor ardente sem parar, ela impede que a pessoa continue com sua vida normal. A única maneira de se livrar dela é ir ao templo para ser batizado. Jon Snow recusou o batismo porque estava pensando no futuro, mas ele sentiu que já estava morrendo naquele momento. Alguém então jogou água em seu rosto enquanto ele estava deitado no chão. Ele se perguntou quem era. Quando sua visão se concentrou na pessoa, ele viu que era a mulher que o havia guiado anteriormente. Ninguém ajudava alguém afetado pelo debuff da febre divina, temendo que a negatividade pudesse se espalhar para eles. Ele se sentiu grato àquela mulher. Ele se obrigou a sentar e suportar um pouco mais. Por fim, ele obteve a característica chamada resistência divina. Jon Snow não apenas recusou o batismo de forma imprudente. A penalidade da febre divina fica mais forte dependendo da quantidade total de mana do alvo. Como Jon Snow é um super-humano de nível 1, a penalidade é mais fraca em comparação. Portanto, há algumas soluções. A primeira condição é obter a característica de resistência divina. Em seguida, ele planejou reunir mais mana dentro de si, mas isso intensificou a dor, fazendo com que ele gritasse a plenos pulmões. A mulher o incentivou a se recuperar, enquanto o molhava com água. Por fim, ele se acalmou. Ele pensou em como a água é semelhante à água da vida em uma situação dolorosa. Ele se concentrou na sensação de contraste. Ele pensou nisso, como fogo e água. Nosso filho tentou controlar e administrar o problema como se fosse yin e yang.
há uma sensação de dor ardente e a razão fria, e usando a mana dentro dele, ele apagou o fogo. Isso causou uma luz azul brilhante que fez com que todos ao redor fechassem os olhos. Jon Snow obteve uma nova característica, Mana Barrier. Fogo dourado diabólico que envolvia seu corpo a pouco desapareceu e se transformou em uma aura fria, mais sombria. Ele sorriu ao perceber que tinha conseguido. Essa é a característica comum de nível 1 que um guerreiro defensivo deve obter. Jon Snow está se recuperando agora. A mulher se aproximou dele e perguntou se ele estava bem. Jon Snow respondeu que se sente melhor graças a ela. A multidão não conseguia acreditar que ele havia superado a febre divina. Em primeiro lugar, isso parecia impossível. Eles pensaram que ele havia usado algum tipo de habilidade de trapaça. Jon Snow não conseguiu superá-la completamente. Foi apenas uma medida temporária. Mas pelo menos ele se livrou da dor ardente do pensamento de que a chama negra também é legal, embora não seja visível para os não super-humanos. Em seguida, ele continuou medindo sua mana casualmente. Ele esperou que a máquina terminasse de carregar. Por fim, ele foi notificado de que a medição estava concluída. Ele mostrou que o guerreiro Qin, de 22 anos, tem nível de mana 1 com 6 circuitos em camadas. Isso foi chocante. Foi muito importante o fato de a multidão ter tirado fotos. Eles não puderam deixar de pensar que se tratava do nascimento de um supernovato. Agora eles entendiam por que a santa tinha feito aquilo. Jon Snow percebeu que estava chamando muita atenção. Apesar de querer se fortalecer discretamente, a mulher o parabenizou. Ela disse que nunca tinha visto alguém começar com um circuito de 6 camadas. Ela sugeriu prosseguir com a emissão da certificação sobre-humana. Depois de algum tempo durante esse dia ensolarado, a licença de Jon Snow foi entregue a ele. A mulher o parabenizou por ter se tornado um super-humano oficialmente certificado. Jon Snow ficou feliz, pois havia se esforçado muito para conseguir isso. A mulher continuou a explicar todos os privilégios dos super-humanos de nível 1. Quando ela estava prestes a começar, Jon Snow a interrompeu, dizendo que já conhecia todos eles. Ele enumerou os benefícios como redução de impostos, direito de portar armas e, à medida que seu nível aumenta, isenção de todos os impostos, imunidade contra a prisão, acesso livre a todos os meios de transporte e ainda mais benefícios. A mulher ficou perplexa com o fato de Jon Snow saber muito bem disso. Jon Snow estava prestes a dizer que isso se devia ao fato de ele ser viciado em jogos, mas se corrigiu, dizendo que o que ele queria dizer era que estudava bem. Ele continuou dizendo que não queria perder mais tempo. Então, ele perguntou a ela se havia alguma maneira de sair discretamente. Ele podia ver pela janela de vidro que as pessoas estavam se aglomerando do lado de fora da sala, esperando por ele. A mulher respondeu que já havia preparado um. Isso confundiu Jon Snow. Ao vê-la, ele corou. Foi como se o mundo tivesse desacelerado quando ela disse a ele para não se preocupar com isso e apenas segui-la. Alguns minutos depois, nosso MC agradeceu a ela por ter cuidado bem dele. Ela lhe forneceu uma capa furtiva e uma passagem secreta. Ela respondeu que não era grande coisa, pois, afinal de contas, eles tinham que ajudar uns aos outros. Jon Snow obteve a característica Stealth. Ele estava feliz por tê-lo recebido de graça. A mulher apontou para a porta e disse para ele passar por ela, mas não podia mais acompanhá-lo, por causa das regras. Jon Snow respondeu que ele havia ajudado muito e agradeceu por isso. Ela desejou a ele uma boa viagem de volta. Ao vê-la se afastar, ele admitiu para si mesmo que não fazia ideia de que existia uma alma bondosa em Arcane Seul. Além disso, a mulher também era bonita. Ele decidiu repetir o favor quando ficasse mais forte. Ele ficou curioso sobre o nome dela e se lembrou de que tinha o cartão de visita dela. E isso o surpreendeu. No cartão telefônico que recebeu, ele o leu e descobriu que ela era Beck Soren. Esse é o nome de um dos 3 personagens guerreiros de nível SSR mais fortes do jogo. Ela é uma berserker, por isso sempre teve uma aparência assustadora. Agora ele percebeu por que o rosto dela lhe era familiar. Ela sempre teve uma aparência assustadora no jogo que ele nunca imaginou, que ela seria uma pessoa gentil. Isso deixou Jon Snow curioso para saber o que aconteceu com ela. Poucos dias após o incidente, vemos Jon Snow cortando um monstro. Ele agora está percebendo que odeia por ser um super-humano. Ele está limpando as cavernas de monstros há uma semana e está prestes a morrer de excesso de trabalho. Ele se sentou em um canto enquanto murmurava o quanto estava cansado de terminar apenas uma caverna e reclamava que não era eficiente. E tudo isso porque ele concentrou todas as suas características na manutenção da barreira de mana. Se ao menos ele pudesse personalizá-lo para especializá-lo na limpeza de cavernas de monstros, ele teria terminado há horas. Mas ele não pode fazer nenhum outro trabalho por causa do maldito debuff. Ele precisava de uma poção rara chamada Néctar para eliminar a febre divina. Mas é tão caro que o trabalho de limpeza simplesmente não é suficiente. Seu telefone tocou. Era o diretor Choi, que estava ligando insistentemente para Jon Snow. Ele estava prestes a encerrar a ligação, pois já havia terminado com ele. Mas Jon Snow acabou de ter uma ótima ideia. Na agência do diretor Choi, Jon Snow foi bem recebido. Diretor Choi serviu Jon Snow como um cachorro.
Agora que ele conhecia Jon Snow como alguém que superou a febre divina sem ser batizado, e o homem que começou com um circuito de 6 camadas, ele sentiu que era uma grande honra ver o homem dos rumores. Jon Snow respondeu casualmente que as coisas simplesmente aconteceram dessa forma. Ele mudou de assunto, perguntando se o diretor Choi havia encontrado o trabalho que ele havia solicitado. Diretor Choi expressou a dificuldade, pois o néctar é um medicamento que só pode ser obtido por meio de solicitações de super-humanos de nível 5 ou superior. Jon Snow decidiu ir embora, já que o diretor Choi não a tinha, mas o diretor Choi o impediu e revelou que a tinha. Porque ele não conseguiria quando se trata de um assunto que envolve seu contrato exclusivo com Jon Snow. Então, ele tinha que garantir o dinheiro, não importava o que acontecesse. Jon Snow sorriu quando tudo saiu como ele esperava. O diretor Choi estava desesperado por um contrato sobre-humano. Então Jon Snow sabia que encontraria um pedido com uma recompensa de néctar. Jon Snow perguntou sobre o conteúdo da solicitação. Diretor Choi perguntou se ele já tinha ouvido falar em segurança número 1. Jon Snow admitiu que era a primeira vez que estava ouvindo isso. Ele perguntou se tratava de uma empresa de segurança. Diretor Choi explicou que se trata de uma empresa militar privada, uma das 10 maiores do setor. CEO e o vice-CEO são um casal. Ambos vêm de famílias tradicionais de artes marciais. Portanto, sua base é sólida. Jon Snow questionou. O que poderia faltar a uma família tão rica para que eles fizessem uma solicitação? Diretor Choi revelou que o problema é o filho. Filho já passou dos 20 anos, mas ainda não despertou como um super-humano. Jon Snow perguntou como isso é possível quando ambos os pais são de famílias de artes marciais. O diretor Choi compartilhou o boato de que o filho acumulou mana de nível 8, mas ainda não despertou. A condição dos pais era de um super-humano do tipo guerreiro de nível 1 ou superior. Portanto, ele se encaixa perfeitamente na guerreira Kim. Jon Snow pensou sobre isso. Então, ele decidiu se reunir com os pais, em uma mansão. Diretor Choi estava nervoso. Ele disse que os CIOR deviam estar ocupados, pois eles não são do tipo que se atrasa. Jon Snow não se importava. Ele estava apreciando a casa cara. Em seguida, os pais entraram e pediram desculpas por tê-los feito esperar. A mulher se apresentou como Lee Miri e seu marido Seo Jon. Jon Snow e o diretor Choi se levantaram imediatamente. O diretor Choi fez uma reverência exagerada enquanto agradecia a eles por seu tempo. Jon Snow fez uma reverência educada enquanto os avaliava. Ele presumiu que aqueles dois eram, no mínimo, super-humanos de nível 6. Ele notou que ambos possuem uma quantidade considerável de mana. Jon zombou e disse que já podia perceber que Jon Snow era fraco. Miri o repreendeu e disse que se ele fosse agir dessa forma, deveria voltar para seu quarto, mas Jon não podia fazer isso e se sentou. Miri convidou Jon Snow e o diretor Choi para se sentarem também. O diretor Choi agradeceu a ela por isso. Ao ver que todos vieram até ali, Miri presumiu que eles estavam aceitando o pedido. Jon Snow afirmou que deseja verificar primeiro a condição do filho deles para descobrir se há algum motivo especial que o impeça de despertar. Jon quebrou a mesa e respondeu com raiva que de maneira alguma daria esse tipo de informação a um novato. Miri interrompeu o marido e pediu desculpas a Jon Snow. Ela explicou que Jon está se exaltando porque a questão diz respeito ao filho deles. Ela acrescentou que isso não é algo que eles possam contar para alguém de fora. Portanto, se Jon Snow aceitar o pedido, eles ligarão para o filho e explicarão a situação. Ela apontou como Jon Snow se beneficiará com o acordo, já que é óbvio que ele precisava do néctar. Jon Snow observou que há um problema com o filho deles que precisa ser mantido em sigilo e que eles sabem exatamente do que ele precisa. Isso confirma suas suspeitas. Jon Snow decidiu aceitar o pedido e disse a eles que ligassem para o filho. A porta se abriu, e um homem tímido apareceu. Ele se apresentou como seu Voldin. Jon Snow se aproximou dele e disse que era um prazer conhecê-lo. Ele não conseguiu sentir nenhuma mana de Voldin. Então ele notou algo. Voldin estava usando luvas, e Jon Snow disse que parecia legal. Voldin compartilhou que era mais do que ele merecia, mas ele sempre usa isso com gratidão. Jon Snow disse que era exatamente isso que ele pensava, porque Voldin precisava de um teto de mana muito forte. Voldin e seus pais não esperavam ouvir isso de Jon Snow. Jon Snow sorriu. Em seguida, ele explicou como teve certeza por causa das luvas. Mesmo que seja um assunto que envolva os assuntos críticos de sua família nobre, eles ainda estabeleceram deliberadamente as condições para exigir um tipo de guerreiro, super-humano de nível 1, e usou o néctar como isca para convocar Jon Snow. Jon Snow deduziu que Voldin também havia sido batizado por ordem do velho pai, e a razão pela qual o filho deles não conseguiu despertar é porque ele rejeitou o batismo e selou sua mana para evitar a febre divina. Embora não pudessem anunciá-lo publicamente, estavam lutando contra isso. Eles devem ter ouvido o recente boato sobre um super-humano de nível 1 que superou a febre divina e, por isso, procuraram Jon Snow. Voldin gaguejou. Por fim, ele expressou o quanto Jon Snow é incrível e que não há necessidade de explicar mais nada. Era como se Jon Snow fosse o protagonista de um romance policial.
Jon Sou parecia presunçoso ao responder que era apenas uma simples questão de ler a situação. Dentro de sua cabeça, Jon Sou estava pensando que não há nada a temer, uma vez que ele sabe sobre o futuro. No momento em que viu a foto, ele entendeu a essência da situação, porque no futuro, Voldin torna-se o paladino de vanguarda da ordem do antigo pai. Ele recusou o batismo e resistiu, mas seus pais perderam o poder. Então ele sucumbiu e se juntou à ordem do velho pai. Os pais se aproximaram de Jon Sou. Marido agora está dócil. E todos estavam olhando para Jon Sou com olhos de cachorrinho. Jon perguntou se há uma maneira de Voldin escapar do batismo. Jon Sou notou como Jon era tão arrogante há algum tempo e agora está agindo de forma tão gentil. Ele lhes disse que há uma maneira. Jon Sou passou 10,000 horas no Arcane Seul, então é claro que ele sabe. Ele dá um tapinha no ombro de Voldin e se solidariza com sua dor, já que ele também passou por isso. Ele incentivou Voldin a confiar nele e a sair dessa situação. Voldin estava com os olhos cheios de lágrimas. Ele estava cheio de alegria e aliviado, o que o fez abraçar Jon Sou. Os pais também pareciam aliviados. Dentro de sua cabeça, Jon Sou pensou em como ele não dá a mínima, mesmo que seja santa. Ele não conseguia perdoá-la por tentar batizá-lo em um culto inferior. Jon Sou tinha um sorriso diabólico no rosto. Ele se sentia vitorioso agora que a futura subordinada da santa estava do seu lado. Ele agarrou o ombro de Voldin, diretor da empresa. Voldin o afastou e disse que, antes de iniciarem o tratamento, ele gostaria de acrescentar uma condição. Voldin perguntou sobre isso, e Jon Sou respondeu que é porque a dificuldade do pedido aumentou. Miri entendeu que, como se tratava apenas do despertar da mana, mas de superar a febre divina, ela encorajou Jon Sou a se manifestar. Os pais fariam qualquer coisa para que o filho se curasse. Portanto, a condição de Jon Sou era ensinar a ele a arte da espadachim de quebrar montanhas. Os pais foram pegos de surpresa. Até mesmo Voldin, diretor Choi, também ficou chocado. Esse velho parecia que ia cagar nas calças a qualquer momento. A atmosfera mudou desde que o humor de Miri se transformou em fúria. Ela perguntou a Jon Sou se ele havia entendido completamente o que tinha acabado de dizer. Jon Sou estava nervoso. Suas pernas tremem com a aura assassina que ele sentiu. Vice-CEO é muito mais assustador do que o CEO atual. Jon Sou entende por que ela está com raiva. Com a quebra de espadachim na montanha, pode-se duvidar de sua decisão de aprender espadachim em uma era de informações do século XXI. No entanto, isso é diferente em Arcane Seul, onde força equivale à autoridade, porque um espadachim sobre-humano pode destruir facilmente um tanque inteiro. Artes marciais de alto nível são trocadas por um esquadrão de jatos de combate, que vale trilhões de won coreanos. Se um super-humano de nível 1 aprender e treinar continuamente a técnica de espadachim de quebrar montanhas, ele poderá atingir o nível 4 sem nenhuma dificuldade. É basicamente um código de trapaça para os primeiros jogos. Jon Sou se lembra de que se diz que somente as elites podem aprender a manejar a espada e começou a pensar que poderia ter passado dos limites. Jon Sou se sentiu pequeno diante da furiosa Miri. Então ele disse que isso só seria válido quando ele completasse o pedido. Voldin então ligou para sua mãe. Miri saiu de sua fúria. Então, ela concordou que, se Voldin fosse bem-sucedido, ela lhe daria um chip de memória contendo a arte de espadachim de quebrar montanhas junto com o néctar. Jon Sou ficou feliz por seu plano ter funcionado. Ele lhe agradeceu. Lá no fundo, ele achava que ela iria matá-lo, mas agora ele até consegue a habilidade com a espada, o que é incrível. Mas Miri ressaltou que, se ele falhar, ela e o marido ficarão sinceramente desapontados e até mesmo com raiva. Jon Sou lhes garantiu que isso não aconteceria. Jon Sou decidiu começar imediatamente. Eles entraram em uma sala com um círculo de foco de mana e 200 poções de mana de grau intermediário. Os pais prepararam tudo o que Jon Sou pediu. Ele lhes disse que era suficiente e que preferia ficar sozinho com o paciente durante o tratamento. Miri pediu desculpas pelo que aconteceu anteriormente. Ela explicou que Voldin foi batizado antes mesmo de começar a frequentar a escola. Ele nunca teve a chance de fazer amigos, muito menos de fazer um piquenique em família. Ele teve que sofrer ao ser forçado a ficar preso em seu quarto, e ela reconhece que eles eram muito sensíveis por causa dessa situação, mas decidiu confiar em Jon Sou e deixar tudo com ele. Jon Sou percebeu que todos na família de Voldin tiveram que sofrer por causa da armadilha da santa. Voldin garante à mãe que ele está bem. No jogo, Voldin acaba se opondo à sua própria família. Agora fazia sentido que ele se tornasse uma pessoa tão fria no futuro. Jon Sou se sentiu mal por eles. Ele disse a Miri que teria sucesso a qualquer custo. Agora que são apenas ele e Voldin, ele decidiu começar. Voldin treme ao perguntar o que deve fazer. Jon Sou percebeu e disse a ele para ir com calma. Voldin esperava que Jon Sou torturasse com algum tipo de injeção de drogas ou choque elétrico, para despertá-lo à força, como os outros fazem. Jon Sou parecia enojado quando perguntou a Voldin que tipo de tratamento ele estava recebendo até recentemente. Bem, o tratamento geral para curar a febre divina é beber néctar após o despertar. No entanto, como Voldin tinha muita mana acumulada em seu corpo, a febre divina era muito grave para ele despertar, e tudo mais falhou. Jon Sou
Sou disse a Voldin que ele não precisava se preocupar, mas que precisava se lembrar de uma coisa: manter em segredo tudo o que visse durante o tratamento. Voldin prometeu. Jon Sou começou. Primeiro, ele tinha que expandir a barreira de mana até o limite absoluto. Depois a barreira ficaria mais fraca. E Jon Sou estava queimando. Ele abriu os contêineres. Era o momento perfeito. Ele bebeu o líquido dos recipientes. Quando terminou, ele jogou as garrafas. E pegou outro. Ele continuou, mesmo quando o gosto era muito ruim. Várias garrafas vazias haviam se acumulado. Por fim, a janela do sistema apareceu e o informou que ele havia obtido a característica chamada Drug Addiction, a dependência de drogas, que significa que o dano recebido e o consumo de mana aumentam, mas os efeitos da droga são anormalmente aprimorados. Depois de obter a característica, Jon Sou teve que concentrar sua mana no escudo. Escudo de área permite que ele gere um escudo dentro da área designada. Quando terminou, ele limpou a mandíbula. Nesse ponto, a febre divina foi completamente empurrada para fora da barreira. Voldin ficou surpreso. Jon Sou respondeu que ainda é muito cedo para isso. Ele instruiu Voldin a tirar sua luva de selamento de mana e empurrar sua mão para fora da barreira, o que fez Voldin empalidecer. Jon Sou acrescentou que o último passo é Voldin agarrar sua mão. Mas, se isso acontecer, Voldin sabe que as febres divinas iniciarão uma reação de ressonância. Jon Sou saiu da barreira. Ele disse a Voldin que isso seria suportável para ele, porque ele está dentro da barreira. Ele disse a Voldin para parar de perguntar e apenas seguir suas ordens. Voldin estava nervoso, porque é a primeira vez que ele tira a luva depois de ser batizado. Ele estendeu a mão. Jon Sou ficou impressionado com a quantidade de mana que Voldin tem em seu corpo. Isso também foi assustador para ele, mas ele teve que agarrar sua mão. Os olhos de Jon Sou se arregalaram. Isso dói muito. Essa cena me lembrou o que Zoro fez por Luffy em One Piece. Isso machuca mais do que quando a Santa o batizou. Parecia que seus ossos estavam sendo quebrados em pedaços, mas ele tinha que manter o foco e suportar a dor da Santa e a febre divina. Jon Sou estava determinado. Até que Jon Sou entrou na barreira e agarrou a mão de Voldin. Os dois caíram no chão. Jon Sou estava respirando pesadamente. A janela do sistema apareceu e o notificou de que ele havia obtido a absorção de danos. Agora ele pode absorver o dano que os outros sofrem. Seu plano foi um sucesso. Voldin também ficou satisfeito. Ele tirou a luva, mas a dor agora é suportável. Esse era o plano de Jon Sou. Então eles tiveram que passar por toda aquela bagunça. Além da barreira, Jon Sou usou a absorção de danos para tomar parte da febre divina de Voldin para si mesmo, o que significa que a febre divina de Voldin enfraqueceu muito. Agora eles estão no estágio final. Ele entregou a Voldin uma espada de madeira e lhe disse para nunca parar de atacá-lo até que ele despertasse. Voldin aceitou a espada, pois planeja executar a arte de espadachim que vem aprendendo desde a infância. Voldin assumiu sua posição. Ele avançou e atacou Jon Sou. Jon Sou bloqueou a espada com seus braços acolchoados, mas ele foi pego de surpresa. Voldin havia quebrado sua proteção de braço de ferro com uma espada de madeira. A janela do sistema apareceu para informá-lo de que ele havia obtido a característica chamada Protect. Mas, mesmo com essa característica, ele estará em um estado crítico com um único golpe de Voldin. E pensar que esses ataques vêm de um cara que ainda nem acordou. Isso fez com que Jon Sou se perguntasse que tipo de esgrima Mirim ensinava a uma criança. Jon Sou estava tendo dificuldade para se esquivar dos golpes de Voldin. Ele fez isso apenas porque não consegue mais bloquear os ataques. Por fim, ele obteve a característica chamada evasão. Jon Sou notou que Voldin estava emitindo vapor de seu corpo. Esse é um sinal de que Voldin está prestes a despertar. Mas, para sua surpresa, a espada de madeira e Voldin estão brilhando com a mesma cor. Ele suspeitava que fosse a pessoa com a espada. É um estado em que a espada se torna a pessoa. Essa é uma característica extremamente poderosa para a classe dos guerreiros. Mas Jon Sou percebeu algo. Voldin estava em um transe completo. Voldin continuou atacando com golpes poderosos. Jon Sou viu o próximo golpe vindo em sua direção. Ele sabia que morreria se fosse atingido. Imediatamente, Jon Sou mostrou todas as suas características defensivas. Em seguida, ele concentra suas barreiras em seus braços. Em seguida, ele utilizou o círculo de foco de mana na sala. Ele se preparou para o ataque que estava chegando. Era tão poderoso. O chão já havia se despedaçado, mas Jon Sou ainda estava de pé. A poeira desaparece lentamente. A janela do sistema apareceu para notificá-lo de que ele havia obtido a característica chamada escudo de mana. Jon Sou tinha feito isso muito bem. Ele combinou intencionalmente as características barreira de mana e proteção para criar um escudo de mana. Ele quase foi morto por aquele com a espada. Voldin gemeu. E isso chamou a atenção de Jon Sou. Voldin não está mais envolto em um brilho dourado. Em vez disso, ele parecia exausto. Depois, ele desmaiou. Jon Sou estava em choque profundo. Como aquele cara ousa perder a consciência em paz? Logo depois de quase tê-lo matado, ele deu uma olhada em Voldin e ficou aliviado ao descobrir que Voldin estava apenas dormindo. Bem, fez sentido quando ele ficou furioso por um tempo depois de acordar.
No jogo, Voldin era um personagem forte com a classificação de SSR, mas como ele despertou como guerreiro, e não como paladino, ele adquiriu um com a espada como característica inicial. Jon Snow percebeu que deve ter criado um guerreiro monstruoso ao despertar Voldin como um guerreiro em vez de um paladino. Jon Snow não tinha ideia de como isso afetaria o futuro da história. Ele carregava Voldin em suas costas, mas pensando em como Voldin, um cara com uma colher de prata e uma força imensa, e está endividado. Isso não foi de todo ruim. Voldin foi colocado em seu quarto enquanto seus pais, Jon Snow e o diretor Choi, o cercavam. Os pais de Voldin ficaram felizes por ele ter superado a febre divina. Ambos se curvaram diante de Jon Snow e lhe agradeceram. Jon Snow era tão engraçado. Ele parecia convencido enquanto seu Snow mimava. Voldin estava dormindo tranquilamente. Miri compartilhou que fazia muito tempo que não o viam dormindo profundamente. Ela não tinha ideia de como poderia pagar a dívida. Ela e Jon concordaram de forma não verbal, acenando com a cabeça. Jon pegou um envelope e explicou que, além do néctar prometido e do chip de memória, com a habilidade de espadachim de quebrar montanhas, ele lhe forneceria uma taxa de sucesso adicional. Jon Snow responde que não era necessário, mas sua expressão o trai. Em seguida, Jon pediu que ele aceitasse 1 bilhão de WoW, mesmo que fosse pouco em comparação com o que Jon Snow havia feito por eles. Jon Snow tentou manter a calma quando aceitou o convite, mas no fundo ele tinha um sorriso enorme e assustador. Quando voltaram para o carro, o diretor Choi comentou que era um jackpot. Jon Snow estava segurando o néctar e o chip, e disse que parecia incrível. Diretor Choi perguntou se Jon Snow vai beber o néctar imediatamente. Jon Snow respondeu que sim e o avisou que ficaria em um hiato por um tempo. Diretor Choi respondeu que isso é compreensível, pois não seria bom se Jon Snow chamasse a atenção da ordem do velho pai, ou os bandidos que souberam de suas recompensas. Diretor Choi não pôde deixar de pensar que isso era uma pena. Se Jon Snow pudesse apenas refinar o néctar e consumi-lo, isso aumentaria significativamente sua mana. Jon Snow concordou que isso é verdade. Se ele pudesse fazer isso, poderia aumentar muito seu nível sobre-humano, em vez de gastá-lo na cura da febre divina. Eles chegaram ao hotel. Jon Snow sai do carro. Antes que ele possa fechar a porta, o diretor Choi o informa que encontrará o equipamento para refinar o néctar, portanto Jon Snow deve considerar levá-lo um pouco mais tarde. Jon Snow lhe agradeceu e disse que pensaria no assunto. Quando voltou para o quarto, ele tirou a tampa do néctar, que ele disse anteriormente foi apenas conversa fiada, já que ele pretendia beber o néctar imediatamente. Ele aprendeu como a Arcane Seul pode ser cruel durante o incidente com o servo, então agora ele entende que não pode garantir que o diretor Choi não o trairá. Dependência de drogas, absorção de mana e dependência de poções. Essas são as características que podem maximizar o efeito do néctar, e Jon Snow as tem. Afinal de contas, ele bebeu o néctar, e inesperadamente, ele deixou cair o recipiente de vidro, pois a dor era muito forte. Parecia que cada fibra de seus músculos estava sendo desmontada e remontada. Então, ele sentiu uma quantidade incrível de mana sendo armazenada dentro dele. Seus olhos ficaram dourados, e apareceu um feixe de luz que podia ser visto do lado de fora do hotel. Depois disso, Jon Snow se tornou um super-humano de nível 2. Ele subiu de nível. Ao curar a febre divina com néctar, ele obteve uma das melhores características de nível 1 de todo o jogo. A chama negra foi adicionada à sua lista de características, juntamente com a habilidade de espadachim que quebra montanhas. Isso fez com que Jon Snow se sentisse aliviado. Agora ele pode se concentrar no treinamento dessas duas características e não haverá problemas. Seu telefone tocou. Era do diretor Choi. Jon Snow se perguntou por que ele havia enviado uma mensagem de repente, mas ele não a abriu e decidiu ir de trem. Mas seu telefone não parava de tocar. Ele ficou irritado com o barulho, então verificou o motivo da agitação. Havia várias mensagens. Depois de ler isso, Jon Snow ficou confuso. Sua irritação aumentou, achando que aquilo era um absurdo, especialmente quando o diretor não costuma enviar mensagens de texto. Então Jon Snow percebeu algo. Quando ele a lê de baixo para cima, ela diz que ele precisa fugir da gangue da adaga. Ele percebeu que o diretor escondia uma mensagem entre aqueles textos. A gangue da adaga é uma das gangues oponentes das gangues do punho de ferro. Se o diretor Choi quisesse trair Jon Snow, ele ligaria para ele como de costume e ficaria esperando o tempo passar, mas considerando que ele enviou a mensagem secreta, isso deve significar que o diretor Choi foi pego primeiro. Parece que a informação foi vazada enquanto ele estava tentando preparar o equipamento. A expressão de Jon Snow não parecia boa, mas ele tem esse olhar resoluto para ignorar a mensagem, pois já recebeu o néctar e cada um é responsável por sua própria vida na Seul Arcana.
Um grito alto foi ouvido em um beco escondido. Uma pessoa é amarrada à cadeira enquanto 3 homens a cercam. Um dos homens comentou que a pessoa na cadeira é teimosa, mesmo depois de uma noite inteira. O diretor Choi não revelou a eles onde está o novato super-humano. Diretor Choi argumenta que Jon Soo assinou os contratos porque confia nele e, portanto, não falará sobre isso. Não importa o que façam com ele. Homem respondeu que não queria recorrer a isso, mas que não tinha escolha. Diretor Choi ofegou ao ver um homem com um machado se aproximando dele. Homem lhe perguntou qual mão ele usava para comer. Diretor Choi não respondeu. Então o criminoso presumiu que se tratava da mão direita. Quando ele estava prestes a cortar a mão do diretor Choi, uma forte explosão o distraiu. Ele se virou para ver quem era. Ele viu 2 de seus colegas inconscientes no chão. O outro o chamou de chefe. Ele perguntou o que aconteceu. Homem loiro relatado ali era um maluco. Em outro prédio, alguém está olhando para um telescópio. Não era outro senão o nosso MCI. Neste momento, ele está segurando um lançador de granadas. Em sua mente, ele pensou que a gangue da adaga poderia ter escolhido o cara errado para se meter. Jon Soo simplesmente não podia deixar alguém que cumpre suas promessas no mundo cruel de Arcane Seul. Ele se preparou para lançar outro. Ele apertou o gatilho enquanto anunciava o início da guerra. Prédio explodiu. Vários homens armados saíram do prédio. Eles estavam olhando para o local de onde o tiro foi disparado. Jon Soo esperava aquela reação saindo correndo de um prédio como um bando de baratas. Mesmo que o prédio parecesse um apartamento normal, ele sabia que todos os membros da gangue estavam lá dentro, porque essa é a masmorra da gangue da adaga que ele limpou até se cansar dela. É uma masmorra complexa que consiste em 6 edifícios diferentes. Como a missão da gangue da adaga é uma das missões do tutorial, Jon Soo pode concluí-la de olhos fechados neste momento. Ele prosseguiu para seu próximo plano. Ele pulou do prédio enquanto anunciava que era um veterano e que estava indo para concluir a missão. Os membros da gangue ainda estavam procurando. A gangue da adaga presumiu que era a gangue do punho de ferro que os estava atacando, porque eles eram os únicos capazes de realizar uma façanha tão louca. Eles planejavam espancá-los até a morte depois de capturá-los. Eles ouviram um barulho, e um homem ficou para trás para verificar. Os outros foram procurar em outros locais. O homem espiou por trás da lata de lixo. Ele pensou que não havia nada lá, mas de repente sua boca foi coberta. Em seguida, seu rosto foi esmagado no chão. O homem não conseguia nem reconhecer Jon Soo, apesar de ele estar ali na sua frente. Não há combinação melhor do que fingir a morte e ser furtivo quando se trata de infiltração. Enquanto esses gangsters idiotas estão perambulando do lado de fora, Jon Soo entra no prédio principal. Ele entrou pela entrada secreta. Até o momento, ele havia evitado o combate o máximo possível para se infiltrar. A gangue da adaga adora colocar suas idades de acolhimento bem ao lado da sala do chefe no 5º andar, portanto Jon Soo tem um longo caminho a percorrer. Jon Soo se movia o mais furtivamente possível, para não ser pego. Suas ações eram exageradas e pareciam engraçadas. De repente, o alto-falante anunciou que um inimigo havia se infiltrado no prédio. Todos os membros foram aconselhados a se armar e se reunir no ponto de encontro designado. Jon Soo xingou quando descobriu. Há uma porta em frente a ele. Ele estava em conflito. Se ele sair dali, há um saguão. E é a melhor rota, porque há uma escada central que leva ao andar de cima. O problema é que, quando o inimigo perceber que o intruso está no prédio, ele colocará uma barricada no saguão para formar uma linha de defesa. Se Jon Soo abrisse a porta, seria atingido por balas. Seu sorriso diabólico sugere que ele tem uma ideia. Os membros da gangue haviam barricado a área. Jon Soo preparou sua pistola Gatling e os cumprimentou com disparos contínuos. Os membros da gangue ficaram alarmados. Eles foram atingidos um a um. Eles tentaram retaliar enquanto vários homens caíam. Em seguida, Jon Soo jogou uma granada, e ele explodiu na área. Muitos dos membros da gangue foram feridos, enquanto Jon Soo permaneceu atrás de uma parede. Fazer o caminho mais difícil não é seu estilo, então essa foi a melhor estratégia para ele. Ele tinha mais granadas em mãos, já que uma não é suficiente. Em seguida, jogou várias dessas granadas lá dentro. Ele ficou atrás da porta enquanto as explosões aconteciam. Aqueles bandidos eram como pipoca dentro daquela sala. Por fim, tudo ficou quieto. Então Jon Soo entrou no saguão e viu os cadáveres no chão. Ele olhou em volta, perguntando-se se eram todos eles. Ele sabia que poderia haver alguns sobreviventes, portanto, não poderia baixar a guarda. Ele está certo. Ele ainda não havia notado, mas um homem estava mirando nele. Então o homem gritou: "Dai, a morra." Jon Soo viu a bala correndo em sua direção. Ele se esquivou e obteve uma característica chamada sensível. Por causa disso, uma das coisas em sua lista de verificação foi feita. E agora ele retalia. Depois disso, ele se sentiu revigorado. E agora que havia acabado com os lacaios, ele decidiu subir as escadas. Ele havia chegado ao 4º andar tranquilamente. Mas o verdadeiro perigo começa agora. Haverá membros de gangues esperando no 4º andar, na sala de jogos de azar logo antes do 5º andar e na sala do chefe. Ele foi cauteloso ao entrar na sala, mas para sua surpresa,
Ninguém estava lá. Ele abriu a porta e viu que também não havia ninguém na sala de jogos. Ele sabia que algo não estava certo. Ele teve que se concentrar, o que o fez obter a característica foco. Então ele ouviu algo vindo de cima. Havia um drone. Em seguida, ele deixou cair algo. Ao chegar ao chão, ele se iluminou intensamente. Foi um flashbang. Apareceu uma pessoa. Essa pessoa se esgueirou por trás enquanto planejava esfaquear Jong-soo, que estava cego pela luz. Este é o chefe da gangue da adaga, um assassino sobre-humano de nível 2. Ele achava que tinha pegado o rato, mas Jong-soo estava bem. Um escudo foi formado em suas costas. Assassin ficou surpreso com o fato de a faca não ter atravessado. Ele deu um passo para trás. E Jong-soo comentou que se trata de um assassino que está vestido como um rato. Jong-soo não esperava que o chefe aparecesse no quarto andar. E isso era perigoso. Não era do jogo, mas ainda bem que Jong-soo ainda lia os padrões. Um flashbang. Então ele ficou cego. Ele sabe que um flashbang é o padrão de ataque vinculado que é ativado quando o jogador entra na sala do chefe. Jong-soo teve de equipar características sensíveis e focadas antes que o chefe o embosque. Chefe da gangue da adaga é um assassino. Portanto, Jong-soo tinha que sentir de onde viriam seus ataques. A Assassin xingou, não esperando que Jong-soo bloqueasse a emboscada. Jong-soo pegou sua espada e prometeu fazer com que ele se arrependesse de tê-lo atacado. Jong-soo avançou. Ele brandiu sua espada, mas o assassino já estava atrás dele, comentando que ele agia com calma e, no entanto, era lento. A Assassin atirou um punhal nele. Jong-soo ficou pálido. Ele imediatamente se moveu para bloquear a adaga. Ele esperava que o assassino fosse rápido. Felizmente, ele sobreviveu, devido à sua característica sensível e concentrada. A adaga do Assassin contém magia venenosa. Portanto, mesmo que ela o toque, ele será enviado para a vida após a morte. Quanto mais longa for a luta, mais ele estará em desvantagem. Assassin comentou que Jong-soo teve sorte. Ele disse a Jong-soo que, se ele se rendesse agora, pegaria apenas um de seus braços e mostraria misericórdia. Em vez de se sentir ameaçado, Jong-soo tinha um olhar presunçoso no rosto e respondeu que o assassino deveria calar a boca e vir até ele. Assassin respondeu que podia dizer que Jong-soo era um artilheiro pelo modo como ele segurava a espada. Ele acrescentou que Jong-soo tem uma boca grande para alguém que não consegue nem mesmo avaliar a situação. Bem no fundo, Jong-soo admitiu que estava usando armas de fogo até recentemente. Ele supôs que o assassino julgou mal como um soldado reforçado. Assassin atacou enquanto dizia que iria cortar Jong-soo em pedaços e matá-lo da forma mais dolorosa possível. Jong-soo tinha apenas uma chance. E foi bem nessa época, quando o assassino estava com a guarda baixa. Assassin disse que Jong-soo é lento, mas Jong-soo tinha uma expressão determinada em seu rosto. Sua próxima postura foi incrível. Assassin foi pego de surpresa. Ele não esperava que um artilheiro usasse um ataque combinado. Jong-soo ataca novamente, o que fez com que o assassino caísse de bunda no chão para se esquivar. Ele estava confuso. Jong-soo compartilhou que, depois de trocar suas características, ele não é mais um artilheiro. Em vez disso, ele agora é um guerreiro clássico armado com espadas. Jong-soo usou o primeiro estilo de espadachim que quebra montanhas, o Mountain Crusher. A Assassin foi gravemente ferido. Ele tossiu sangue enquanto Jong-soo observava. Jong-soo lhe deu um sermão dizendo que ele baixou a guarda. Foi por isso que ele perdeu. Isso deixou o assassino furioso. Ele gritou que ainda não havia terminado. Jong-soo não esperava que ele fizesse uma luta final. Sangue foi derramado. A Assassin estava caído no chão, enquanto Jong-soo foi esfaqueado em seu torso. Ele praguejou ao reconhecer que havia baixado a guarda no final. Veneno circulou por seu corpo. Ele precisa mudar de característica. Suas características equipadas atualmente são ferimento, recuperação, regeneração, vigor, mana coração, respiração profunda e recuperação de mana. Seu torso está melhorando. Ele consegue suportar, mas ainda dói. Ele viu pela janela que os membros da gangue estavam subindo. Jong-soo sabia que não havia tempo a perder. Ele tinha que sair do prédio o mais rápido possível. Diretor Choi estava sozinho na sala de tortura no quinto andar. Ele caiu no chão, enquanto ele tenta agarrar o caco de vidro para desamarrar a corda. Alguém deu um passo à frente. Era Jong-soo. Ele retirou o pano da boca do diretor e perguntou como ele havia sido pego. Jong-soo comentou que ele é uma pessoa de mão cheia. O diretor Choi ficou emocionado com o fato de Jong-soo ter ido até lá apenas para salvá-lo. Jong-soo sugeriu sair de lá primeiro, já que os outros estão chegando. Quando o diretor Choi se levantou, ele gemeu. Jong-soo notou como o diretor Choi estava gravemente ferido por causa daqueles bastardos. Ele convidou o diretor a subir em suas costas. O diretor Choi recusou educadamente. Jong-soo lhe garantiu que não havia problema e que eles tinham que fazer isso, pois estavam com pressa. O diretor Choi aceitou o gesto, mesmo estando envergonhado. Jong-soo o carregou.
Ele pensou em como o diretor Choi suportava uma tortura tão brutal, mas mantinha sua lealdade. Isso fez com que Jong-soo percebesse que estava errado. Ele achava que Arcane Seul era um mundo infernal, mas na verdade há um sentimento surpreendente e comovente nele. No prédio da força de trabalho de Chansu, Jong-soo bebeu várias latas, e obteve uma característica chamada resistência a veneno. Beber as poções de recuperação ajudou a eliminar todo o veneno. Diretor Choi trouxe mais um pouco e ofereceu a ele. Jong-soo respondeu que já tinha o suficiente em seu íntimo, pois já possuía a característica. Velho disse que não podia se desculpar o suficiente. A informação foi vazada quando ele estava preparando o equipamento para o néctar. Ele se arrependeu de ter confiado em seus funcionários. Jong-soo respondeu que não havia problema, pois ele já havia bebido o néctar de qualquer maneira. Diretor Choi ficou extremamente chocado. Jong-soo explicou que, se ele não tivesse feito isso, não conseguiria salvar o diretor. Velho se sentiu mal pelo fato de Jong-soo ter bebido o néctar apenas para salvá-lo. Mas, na verdade, não foi por causa dele. Mas Jong-soo simplesmente o deixou pensar o que quisesse. Uma batida forte na porta chamou a atenção deles. Diretor Choi especulou que a gangue da adaga já está lá dentro. Ele ficou pálido e perguntou a Jong-soo o que eles deveriam fazer. Jong-soo sugeriu que dessem as boas-vindas aos convidados. Jong-soo abriu a porta, e o diretor Choi ficou confuso ao ver a gangue do Punho de Ferro. Jong-soo os esperava. Kim Punho de Ferro não conseguia acreditar que Jong-soo havia aniquilado a gangue da adaga. Isso solidificou sua percepção de que Jong-soo era um cara extraordinário. Ele perguntou por que Jong-soo o havia chamado. Jong-soo parecia sério. Em sua cabeça, é a vez dele de receber a recompensa por concluir uma missão difícil. A gangue Iron Fist e a gangue da Ger são gangues rivais que estão lutando pelo poder para reivindicar a propriedade da Silum Área. No jogo, o tutorial exige que o jogador aniquile a gangue da Ger ajudando a gangue Iron Fist, por ter destruído a gangue da adaga. A gangue do Punho de Ferro ofereceu muitas recompensas. Kim, o Punho de Ferro, perguntou se Jong-soo está planejando criar uma nova organização. Jong-soo respondeu que esse não é seu estilo, e o motivo pelo qual ele o chamou lá foi para informá-lo de que ele pode ficar com a área que a gangue da adaga está ocupando. Kim, o Punho de Ferro, não esperava por isso. Jong-soo explicou que prefere ficar sozinho e não tem intenção de entrar no submundo. Por isso está fazendo isso para pagar sua dívida pela última vez. Kim, o Punho de Ferro, pensou a respeito. E eles não tinham nada a perder com a oferta de Jong-soo, mas ela parece um pouco exagerada em comparação com a dívida que Jong-soo tinha da última vez. Jong-soo sorriu e disse que eles estão na mesma página. Depois, ele mencionou que, como a gangue do Punho de Ferro é dona da área de Silum, graças a ele, Kim, o Punho de Ferro, deveria lhe conceder um desejo. Kim Punho de Ferro queria ouvir primeiro. É algo que todos em Seul gostariam de ter, com uma expressão de bunda feia. Nosso garoto pediu a porra de uma casa. Ele pensou, já está na hora de ter uma maldita casa.